Rosa das rosas, flor das flores, dona das donas, Senhor das senhores. Olá, sejam muito bem-vindos ao quinto episódio de História da Península e Trajetórias de Pesquisa, um podcast sobre o mundo ibérico medieval. O podcast é um projeto de extensão da Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista, Unesp, campus de Assis, produzido pelos grupos de pesquisa O Ensino da Fé Cristã na Península Ibérica, séculos XIII, XIV e XV, e Instrução e Conversão no Mundo dos Exemplos Ibéricos, Pilares da Moral Cristã, apoios FAPESP e Fonds National Suisse. Meu nome é Lucas Monberg, sou aluno de graduação em História na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, campus de Assis, bolsista de jornalismo científico e apresentador deste podcast. Neste episódio falaremos sobre os exemplos, no latim exemplo, inseridos nos espelhos de príncipes castelhanos, um gênero textual voltado aos governantes. O exemplo foi uma forma literária muito popular na Idade Média, utilizado tanto nas pregações como em diversos tipos de textos religiosos e morais. Para nos ajudar a entender o assunto, está presente aqui conosco a historiadora Olga Pisnichenko, professora de História Antiga e Medieval na Universidade Federal de Roraima. Olga Pisnichenko é professora de História Antiga e Medieval na Universidade Federal de Roraima, é graduada em História pela Universidade Federal do Paraná, UFPR, possui mestrado pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e é doutora pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Também coordena o Grupo de Estudos e Pesquisa em História Antiga e Medieval da UFRR, GEFAM, e faz parte da Sociedade Espanhola de Estudios Medievales desde 2014. Olá a todos, eu sou Olga Pisnichenko, professora de História Antiga e Medieval na Universidade Federal de Roraima. Tenho doutorado em História pela UFMG com foco em História Medieval Ibérica. E estou aqui para dizer que é uma satisfação participar desse podcast promovido pelo Núcleo Internacional de Pesquisa, Instrução e Conversão no Mundo dos Exemplos Ibéricos e contribuir com esta reflexão sobre os espelhos de príncipe castelhanos. Agradeço muito o convite. Primeiramente, muito obrigado, professora Olga, pela participação. Seja muito bem-vinda. Eu pensei em começar falando sobre o que é um espelho de príncipe e qual sua importância no contexto medieval. Então, vamos lá. O que é um espelho de príncipe e qual sua importância no contexto medieval? Um espelho de príncipe, ou speculum principes, em latim, é um tipo de obra que floresceu na Idade Média e tinha como função formar moral e politicamente os governantes. A metáfora do espelho está no centro da proposta. Assim como um espelho reflete imagem física, o texto refletiria as virtudes e os defeitos do príncipe, para que ele pudesse se ver, se julgar e se corrigir. Nesse aspecto, para falar sobre esse assunto, eu gosto muito a tese de doutorado de uma pesquisadora espanhola, Irina Nano. O nome dessa tese é La Segunda Partida de Alfonso X, El Sábio, e La Tradición de los Specula Principium. Ah, nessa tese, ela faz a primeira parte, uma grande introdução, e analisa os espelhos dos príncipes, que é muito interessante. E depois ela vai trabalhar com primeiras leis da segunda partida de Alfonso, como se Alfonso, justamente nessas primeiras leis, se inspirasse no espelho de príncipes.
Então, para ela, para Irina Nano, speculum é um dos símbolos mais ricos e duradouros do imaginário medieval, associado ao conhecimento de si, à sabedoria e à vida exemplar. A metáfora do espelho tem raízes que vão da filosofia platônica, como ideia de que a alma deve se mirar no divino, até o pensamento cristão, onde o rei justo é visto como reflexo da ordem divina na terra. E essas obras, não eram apenas guias morais, elas também eram também manuais políticos, com orientações práticas sobre como governar, fazer justiça, lidar, com a guerra, manter a ordem. Por isso, os espelhos de príncipes são um dos gêneros muito fecundos da tradição política medieval e influenciaram desde os tratados carolíngios até obras em língua vulgar, como a própria Segunda Partida de Alfonso X. Trecho do livro de Los Doze Sábios, Espelho de Príncipe, composto na corte de Fernando III, de Castela e Leão, por volta de 1237. E como no espelho, as gentes olham para o príncipe ou regedor casto e o amam, louvam-no e desejam-lhe todo o bem, e rogam a Deus por sua vida, e não têm dúvidas de que não lhes tomarás as mulheres nem as filhas, nem lhes fará desonra nem mal. E está muito perto a salvação da alma, e maravilhoso louvor ao mundo, e é estranha senhoria a graça de Deus nas batalhas, como muitas vezes temos visto os príncipes castos serem vencedores e nunca vencidos. E tomemos o exemplo do duque Godofredo e de outros muito príncipes, quantos e quantos grandes feitos e coisas maravilhosas fizeram e terminaram pela castidade, que as histórias maravilhosamente relatam. E por causa da luxúria, vimos muitos príncipes e reis perdidos, e de seus reinos deserdados, e muitas mortes, desonras e perdas, tanto de corpos como de almas, dos quais damos exemplo o rei Davi e a destruição que Deus fez por seu pecado. O rei Salomão, que adorou os ídolos, Aristóteles e Virgílio, bem como o rei Rodrigo, que perdeu a terra de mar a mar, e em outros reis, príncipes e sábios, que seria longo de contar o que as histórias dão testemunho. Poderia contar um pouco mais sobre o papel dos exempla nos espelhos de príncipe? Os exempla, ou seja, os exemplos narrativos, muitas vezes retirados da Bíblia, da história romana ou das vidas de santos, e têm um papel absolutamente central nos espelhos de príncipe. Eles funcionam como ilustrações vivas das virtudes e dos vícios, ajudando o governante a compreender, por meio de histórias concretas, o que se espera de sua conduta. Esses exemplos compõem a própria estrutura pedagógica do espelho. O texto ele não é um tratado abstrato de filosofia política, mas um manual formado por conselhos práticos, muitas vezes embasados em modelos exemplares. O rei é convidado a imitar os bons reis do passado, como Salomão ou Marco Aurélio, e evitar o comportamento dos tiranos e dos governantes injustos. Além disso, o uso de exemplo ajuda a fixar o conteúdo na memória. Como se tratava muitas vezes de textos lidos em voz alta ou ah, decorados, os relatos curtos e impactantes eram ferramentas eficazes de ensino e persuasão. É um tipo de artifício, na verdade, que nós professores também usamos em sala de aula, né, intercalando os momentos teóricos com pequenos exemplos fatuais, às vezes até anedóticas. Então, a função do exemplo é justamente pedagógica em primeiro lugar. Há alguma diferença entre esses exempla que aparecem nos espelhos de príncipe e os que aparecem em outras obras, num contexto mais eclesiástico? Sim, na verdade, há uma diferença bastante clara.
Os exemplos nos espelhos de príncipes são voltados para a prática do poder. Eles ensinam o governante a agir com justiça, prudência e autoridade, mesmo sendo os religiosos autores desses espelhos. Agora, os exemplos religiosos encontrados em textos monásticos, por exemplo, ou devocionais, têm como objetivo a formação espiritual, incentivando virtudes como obediência, humildade, fé. Vou dar dois exemplos para ilustrar. O primeiro é um exemplo político, retirado de um espelho de príncipe muito difundido na Idade Média, Principes Instructione, que foi escrito para educar o futuro rei da França. E nesse texto, o autor menciona o caso do rei Henrique II, né, da Inglaterra, que é conhecido por seu conflito com o arcebispo Thomas Becket, tá? E Henrique é apresentado como um modelo negativo. Ele se opôs à igreja, perseguiu Becket e, de maneira indireta, foi considerado responsável por seu assassinato dentro da catedral. E o autor do exemplo, o autor do texto, né, do espelho, construi um exemplo justamente a partir do reinado do Henrique II. Ele vai afirmar que justamente por causa disso, os próprios filhos de Henrique morreram jovens, né? A gente conhece essa história. Ah, hum, ah, Também o seu reinado foi marcado por instabilidade, por rebelião. Os próprios filhos rebelaram contra ele, a própria esposa, a Leonora de Aquitânia, se rebelou contra ele. E a mensagem é muito clara. Um rei que persegue a justiça ou age contra a igreja pagará um preço alto, inclusive na própria linhagem. Aqui o exemplo serve como advertência direta ao príncipe: governe com justiça ou sofrerá as consequências políticas e até divinas. E, por exemplo, num contexto diferente, nós podemos falar sobre Exordium Magnum Cistercense, tá? Que é uma coleção de histórias edificantes escritas para os monges da Ordem de Cister, tá? Em uma dessas histórias, um monge muito doente é curado milagrosamente após a comunidade orar por ele, tá? A narrativa ela ressalta que essa cura não veio por mérito próprio, mas pela humildade, pela fé coletiva dos irmãos. E nesse caso, o exemplo ele não é voltado ao exercício do poder, mas à vida espiritual, tá? Ele mostra que a comunhão, a oração, a obediência são caminhos para a graça divina. Então, enquanto um rei dele se espelhar em figuras como Salomão ou Alexandre para governar com sabedoria, um monge ele se espelha nos santos, nos milagres da comunidade para crescer em santidade. Ambos os gêneros usam exemplos, tá? Mas o que eles querem formar é muito diferente. Uma forma, um acaba formando governantes e o outro forma as almas, né? O objetivo é a salvação, não o objetivo o bom governo. E, essa distinção também aparece nas fontes, tá? Enquanto um texto monástico pode recorrer mais diretamente à regra de São Bento ou à vida dos mártires, um espelho de príncipe vai usar textos como, de Ofíquis de Cícero, De Regno de Tomás de Aquino, ou as próprias escrituras, mas interpretados sob a ótica do poder político, né, como, por exemplo, os exemplos do rei Salomão. E a palavra, se primeiro não é observada antes que se diga, depois que é dita, certamente atinge e fere aquele contra quem se disse. Por isso, disse um sábio que cobiçava ter pescoço de grou mais que qualquer coisa. E os que lhe ouviram perguntaram-lhe por que dizia isso. E ele lhes disse que o grou era a ave do mundo que mais longo pescoço possuía, e que tinha nele muitos nós pelos quais se dobrava o pescoço. O primeiro por seu grande comprimento, o segundo pelos nós, que se tal pescoço houvesse, antes que a palavra que se quer dizer chegasse pela língua ao bico e passasse por esses nós, ele teria em seu coração se diria aquela palavra ou não. E no pescoço do homem não se pode tão bem guardar, porque do coração à língua há pequeno espaço, e como quer que pequeno seja esse espaço, fica muito menor quando o coração está inflamado pela raiva.
Pois disseram os sábios que os olhos são mandantes do coração, e a língua é seu instrumento que demonstra o que quer. O breve relato que acabamos de ouvir, alertando para os cuidados que os homens devem ter ao usar as palavras, é um dos exemplos contidos no livro Castigos e Documentos del Rei Dom Sancho IV, um espelho de príncipe, finalizado em Castela por volta de 1293, no âmbito da corte do rei Sancho IV de Leão e Castela. Na obra, Sancho IV, por meio de inúmeros exemplos, orienta seu filho Fernando IV sobre como se comportar e como tomar decisões nas mais diversas situações em seu futuro governo. Há alguma especificidade dessa literatura sapiencial corrente na Castela medieval que se destaca em relação às outras? Ah, na verdade, a literatura sapiencial da Castela, ela apresenta características bastante singulares, que a diferenciam claramente de outras tradições, como, por exemplo, francesa ou germânica, e um dos aspectos mais marcantes é o uso sistêmico de língua castelhana. Em Castela, a língua vulgar começa a ser usada muito cedo e se torna instrumento de cultura a partir do século XIII, tá? Ah, ela se torna norma para a produção intelectual, tá? Ah, e em um momento em que o latim ainda era a norma para a França, para a Inglaterra, para as obras germânicas, a Castela, ela vai apostar deliberadamente no, vernáculo, o que vai se revelar uma intenção política clara: consolidar uma identidade régia e territorial própria, por meio da língua, tá. Esse projeto, ele vai ganhar força durante o reinado de Alfonso X, o Sábio, cuja corte vai se tornar um verdadeiro centro de produção de saber jurídico e sapiencial. A obra conhecida como Segundo Partida, que é o objeto central da estudo da Irina Nannum, da qual eu falei no começo, né, é um bom exemplo disso. Nos seus 11 primeiros títulos, ela adota a forma de um espelho de príncipe, mas com uma abordagem bastante particular, tá. É uma obra que articula tradições diversas, como o direito romano, a filosofia aristotélica, os ensinamentos bíblicos e a experiência política da Península Ibérica, em um texto normativo e educativo escrito em castelhano, tá. Nessa obra, o rei é apresentado não apenas como um modelo de virtude, mas como o principal agente da justiça. Ele é aquele que deve governar com sabedoria, corrigir os erros dos outros e os seus próprios também. E é uma concepção ativa e quase pedagógica da realeza, que vincula poder, saber e responsabilidade, de forma muito concreta. Outro texto que vai reforçar essa dimensão, por exemplo, o livro de los Doce Sábios, uma obra composta por conselhos dados por 12 personagens sábios de diferentes origens. A estrutura é ideológica, o conteúdo se concentra na instrução do bom governo. Cada sábio oferece ao rei um conselho que reflete uma virtude necessária ao exercício do poder, como a justiça e a moderação ou a firmeza, por exemplo, tá? A obra transmite um ideal coletivo e reflexivo de realeza em que o saber é compartilhado e a figura do rei aparece como receptora ativa de conselhos morais e políticos. Este modelo, castelhano do espelho vai evoluir ao longo dos séculos. Por exemplo, no final do século XIII, nós vamos ter os castigos e documentos del rei Sancho IV, tá? Dirigidos ao seu filho Fernando IV. E nessa obra o rei escreve diretamente com base em sua experiência pessoal. A partir da primeira pessoa, ele fala dos desafios do governo, das traições e dos erros cometidos. O tom é pessoal, quase confessional. Isso confere ao texto uma força muito própria. Não se trata apenas de transmitir doutrina, mas de partilhar um aprendizado construído na prática do poder. A obra se aproxima a uma praticamente autobiografia, com valor exemplar, voltada à formação do herdeiro.
No século XIV, nós temos Dom Juan Manuel, o sobrinho, né, de Alfonso X, que vai retomar e transformar essa tradição. Ele vai escrever para príncipes, mas também vai escrever para outros membros da nobreza que ocupam posições de comando e influência. Muitas vezes a gente sabe disso contra o próprio rei, né? As obras como o Livro de los Estados, Livro del Caballero e del Escudero, Conde Lucanor, eles vão ampliar a função de espelho de príncipe porque vão incluir instruções para diferentes perfis de governantes, né? Governantes, como condes, né, como senhores, como duques. A Sua literatura é dialogada, muito rica em exemplo, Conde Lucanor, por exemplo, né, é fantástico em exemplos, e profundamente enraizada nas, exigências políticas e sociais do seu tempo, principalmente da nobreza naquele momento, né, que está tentando, né, sair do poder régio e nesse exato momento não está mais conseguindo, porque o poder do rei se torna cada vez mais abrangente, ah, em relação principalmente à nobreza. Ah, Em resumo, a especificidade castelhana dessa literatura está em 3 aspectos principais: o uso do vernáculo como língua de cultura e poder, a articulação entre teoria normativa e a experiência prática de governo e a ampliação do público-alvo dos espelhos, tá? Que passam a formar não apenas reis, mas também conselheiros, cavaleiros e todos aqueles responsáveis por manter a ordem e estabilidade do reino. Esses elementos fazem da literatura sapiencial castelhana uma vertente bastante original e central nessa tradição ocidental, dos espelhos de príncipes. Esses relatos são exclusivamente do período medieval ou foram usados posteriormente? Na verdade, os espelhos de príncipe, e os relatos exemplares que os compõem, não são exclusivos da Idade Média. Embora o gênero tinha se consolidado entre os séculos 9 e 13, mais ou menos, ele se estende de forma bastante vigorosa no Renascimento e mesmo na época moderna. A transição para o século XV, nessa transição nós vamos ver forte renascimento da tradição especular. Agora com novo repertório de referências, em vez de patrística, e filosofia escolástica, os autores renascentistas recorrem aos clássicos greco-romanos, especialmente ao Cícero, Sêneca, Aristóteles. O o Maquiavelo, De Príncipe, de Maquiavel, escrito em 1513, talvez seja o mais famoso exemplo moderno, principalmente pelo fato de romper com tradição medieval e, além de ser mais pragmático e cético, o texto que ainda funciona como espelho, tá? Mas, nesse espelho, o governante deve se mirar não para se tornar um modelo de virtude, mas para aprender a conservar o poder. Quer dizer, o espelho e os exemplos continuam, mas objetivos desse espelho mudam completamente, né? Por isso que nós estudamos tanto Maquiavel quando pensamos no espelho moderno. O outro exemplo importante, por exemplo, o Espejo de Príncipes e Caballeros, obra castelhana de Diego de São Pedro e mais tarde de Pedro Lopes de Ayala, Marcos Martínez, muito popular no século XVI. Apesar de ser, contudo, mais literário, a a obra ainda mantém função formativa dos antigos specula, ensinar por meio de exemplos e modelos de conduta. Na França, nós temos obras como A Educação do Príncipe Cristão, de Erasmo de Roterdã, que dirige-se ao Carlos V, tá, e que retoma os ideais humanistas cristãos. Na Inglaterra, nós temos o famoso Basilicon Doron, escrito por Jaime VI da Escócia para seu filho, tá. Também um espelho de príncipe em forma clássica, que vai misturar exortação moral, instrução política e conselhos práticos. Essas obras mostram que o espelho de príncipe se adapta aos tempos, hã, do rei santo medieval ao príncipe maquiavélico renascentista, passando pela monarca humanista, tá. Então, muda o objetivo.
Mesmo nas cortes barrocas, essa tradição ainda continua viva, embora muitas vezes sob outras formas, como manuais de etiqueta, tratados de razão de Estado, discurso de conselhos régios. O espelho, portanto, ele vai permanecer, ainda que com o tempo ele vai tomar novas formas, começa a refletir as novas ideias. Mas nós, em várias obras modernas, vamos ainda encontrar esses raízes de espelho. Muito obrigado pela participação no nosso podcast, professora Olga. Convidamos os ouvintes a conhecerem mais sobre as pesquisas e atividades de nossos grupos de pesquisa por meio do site www.umahistoriadapeninsula.com e de nossas redes sociais. Participaram também da produção deste episódio a aluna de História Ana Caroline de Souza, os historiadores Roberto Caliani Janeiro Filho, Bruna Dias de Souza Freire e Patrícia Antoni Serieiro Silva, os mestrandos em História Tiago Augusto Mota e Matheus Henrique Batista Lopes Ribeiro e o professor livre docente de História Medieval Leandro Alves Teodoro. Até a próxima! História da Península e Trajetórias de Pesquisa é um projeto de extensão da Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista, Unesp, Campus de Assis, produzidos pelos grupos de pesquisa O Ensino da Fé Cristã na Península Ibérica, séculos XIII, XIV e XV, e Instrução e Conversão no Mundo dos Exemplos Ibéricos, Pilares da Moral Cristã. O projeto O Ensino da Fé Cristã na Península Ibérica, séculos XIII, XIV e XV, coordenado pelo historiador Leandro Alves Teodoro, professor livre-docente de História Medieval da Universidade Estadual Paulista, Campus de Assis, foi financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, de outubro de 2018 a setembro de 2024, na modalidade Jovem Pesquisador. O auxílio contribuiu para a criação de um grupo de pesquisa destinado ao estudo das formas de fazer crer e das crenças cristãs em terras ibéricas, tardo-medievais, além de possibilitar a realização de vários eventos internacionais, publicações individuais e coletivas, bem como a manutenção de um banco de dados de obras pastorais e doutrinárias, composto de verbetes de autores nacionais e estrangeiros, entre outras atividades. O projeto Instrução e Conversão no Mundo dos Exemplos Ibéricos, Pilares da Moral Cristã, coordenado pelos pesquisadores Leandro Alves Teodoro, Unesp Assis e Hugo Oscar Bizarre, professor de Filologia Hispânica e História da Língua no Departamento de Espanhol da Universidade de Friburgo, Suíça, teve início em outubro de 2021 e resulta de um acordo bilateral entre a Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo, FAPESP, e o Fundo Nacional Suíço. Sua proposta visa a criação de um núcleo de pesquisa internacional e interdisciplinar dedicado ao estudo das funções moralizantes dos relatos breves, exemplo, produzidos e compilados na Península Ibérica entre os séculos XIII e XVI. O grupo internacional, formado por pesquisadores de universidades paulistas, Unesp, Unifesp, USP, e estrangeiras, Universidade de Friburgo, Suíça, Universidade de Genebra, Suíça, Universidade de León, Espanha e Universidade Aberta, Portugal, já realizou 4 eventos científicos, além de ter publicado obras coletivas e individuais.